Vejamos essa fala do Emanuel Cristiano, que participou do Pode Ser Espírita. O título desse vídeo é Comunicação com os Mortos. E dentro desse tema, foi perguntado para ele se todos os espíritos podem se comunicar. Vejamos o que ele diz. Sujeitos para o trabalho, né? Mas sim, quando a gente não estuda a doutrina e não conhece, fica sujeito. Por isso é importante compreender. Excelente. Qualquer espírito pode se comunicar conosco, porque o nosso desejo natural, né? É de poder estabelecer essa comunicação com aqueles que a gente amou e que deixaram esse mundo. Curiosa a sua pergunta, Léo, porque é assim. Para que o espírito se comunique, uma série de fatores precisam ser conjugados. Primeiro, o espírito tem que querer. Segundo, tem que ter autorização. Às vezes o espírito quer se comunicar, mas não foi autorizado. Às vezes ele quer se comunicar, foi autorizado, mas a família não merece. Porque tem muita gente que se perturba. O espírito quer, foi autorizado, a família merece, agora precisa encontrar um médium. O espírito quer, foi autorizado, a família merece, encontrou o médium, mas o fluido do espírito não combina com o fluido do médium. Os perispíritos precisam fluidicamente combinar. Então, para que a comunicação exista, o espírito precisa querer, precisa ter autorização, a família precisa ter mérito e os fluidos do espírito precisam combinar com os fluidos dos médiuns. Imagine organizar todos esses fatores. Então, por isso, nem sempre a gente consegue uma carta do nosso querido que desencarnou. Vamos analisar essa primeira parte da fala. Essa primeira parte chama a atenção pela forma como ele enumera esses fatores. Então ele diz, o espírito tem que querer, primeiro. Segundo, tem que ter autorização. Essa ideia da autorização, ela parece contraditória se nós pensarmos na capacidade que têm os bons espíritos, com a ideia de que há autorização, mas a família não merece. Porque da forma como foi explicado aí, fica parecendo que essa relação com os espíritos superiores é uma relação burocrática, é uma relação que parece um balcão de um órgão público. Então, eu quero, aí chego lá, tenho autorização. Mas com a autorização na mão, eu tenho que saber se a minha família merece. Ah, minha família merece, mas agora eu tenho que encontrar o médium. Espera aí. A dinâmica não é essa como acontece entre nós. Porque se há autorização, se a comunicação é viável, os espíritos superiores autorizam porque sabem que os fatores necessários e convenientes para que a comunicação ocorra já estão dispostos. Isso é consequência dessa forma de pensar o mundo dos espíritos a partir dessas organizações materiais que são vistas aí nas descrições de André Luiz e companhia. Porque se pensa o mundo dos espíritos tal como o nosso mundo. Se autorizou, é porque é possível. Mas não, tem que ver a família. Tem que encontrar o médium. Então você vai sair daqui com autorização e vai chegar lá na ponta, e lá na ponta vão te dizer, ó, você recebeu a autorização, mas infelizmente a sua família na Terra não tem merecimento. Você recebeu a autorização, mas o médium que nós temos aqui, ele não é compatível. Não é possível você se comunicar através dele em razão de uma incompatibilidade fluídica. Então por que é que eu fui autorizado? Vejam, passa-se uma imagem assim de uma burocracia. Então você sai de um setor para o outro e fica aí sem saber como resolver. Afinal de contas, você não cumpriu todos os requisitos. Como eu dizia, essa forma de raciocinar o mundo dos espíritos é uma consequência dessa literatura produzida no Brasil, literatura que não sofreu nenhum tipo de controle e que, na prática, a partir de entendimentos como esses, nos dão uma visão muito tacanha e muito limitada, especialmente da capacidade que possuem os bons espíritos. Voltemos para a fala de Emanuel Cristiano. Fluidos do espírito precisam combinar com os fluidos dos médiuns. Imagine organizar todos esses fatores.
Então, por isso, nem sempre a gente consegue uma carta do nosso querido que desencarnou. E é por isso que, frequentemente, nas reuniões mediúnicas, a gente observa outros espíritos se comunicando, mais necessitados, porque os amigos espirituais também não querem esse correio muito facilmente. Porque imagine que em todo o centro houvesse um Chico Xavier. Quem viria para estudar? Nós quereríamos saber dos... Para começo de conversa, quem foi que disse que essas comunicações devem acontecer no centro espírita? Quem foi que disse que para se obter comunicações dos entes queridos, para fazer uso da mediunidade, você precisa recorrer a médiums em centros espíritas? Allan Kardec nunca sugeriu algo dessa forma. Nunca. Pelo contrário. A partir da sua proposta, o que era incentivado? As reuniões familiares, as reuniões íntimas. Voltemos para a fala. Querem esse correio muito fácil. Os amigos espirituais também não querem esse correio muito facilmente. Porque imagine que em todo o centro houvesse um Chico Xavier. Quem viria para estudar? Nós quereríamos saber dos nossos parentes. É uma ótima Nós observação. quereríamos evocar só os nossos queridos, os nossos amigos. Então esse correio é raro. E ele exige, de algum modo, muito equilíbrio. Vejamos aqui uma oposição entre prática da mediunidade e estudo. Mas as pessoas apenas iriam querer comunicações. Quando se compreende a proposta kardeciana, para que você realize reuniões familiares, é claro que você precisa estudar. Quando, a partir da orientação kardeciana, nós sabemos, inclusive, que as comunicações, por si, se constituem em oportunidades de estudo do espiritismo a partir do estudo das próprias comunicações obtidas. Então, se hoje os grupos espíritas que têm o trabalho das cartas consoladoras movimentam verdadeiras romarias de pessoas que estão ali em busca de uma comunicação e são mobilizadas nesse sentido, como eu comentei nesse vídeo que eu fiz referência há pouco, ora, essa estrutura de trabalho é toda realizada no sentido de colocar as pessoas na dependência daquele médium que é, por si, colocado numa condição especial. Em oposição a essa orientação kardeciana, que coloca o estudo na própria dinâmica das comunicações, nós vimos aí o Emmanuel falar que os amigos espirituais não querem muita facilidade nesse correio. Primeira questão: que amigos espirituais são esses? Seriam esses amigos espirituais kardecistas? Teriam esses amigos espirituais estudado a obra kardeciana? É uma questão que devemos fazer. Porque se nós nos basearmos na orientação kardeciana, não existe isso de tornar essa comunicação mais difícil. Não existe isso, a fim de que seja valorizada pela dificuldade. Os bons espíritos não se negam a orientar, a esclarecer, a participar dos estudos. O que nós observamos Kardec dizer é o seguinte: se o que eles desenvolvem não é apreciado, se o que eles colocam não é necessariamente refletido, porque, apesar de admirado, apesar de bastante elogiado, apesar das pessoas se emocionarem com a leitura, no final das contas, elas engavetam aquelas comunicações e não pensam mais sobre aquilo, muito menos tiram proveito para transformarem essas reflexões morais em vida vivida. Dessa forma, os bons espíritos estão percebendo o quê? Que ali há pouco proveito, que as comunicações elas são obtidas a título de curiosidade, a título de passatempo, enfim, por quaisquer motivos que sejam, menos os relativos à transformação moral necessária que o contato com os espíritos proporciona. Então, nesse caso, os bons espíritos eles acabam deixando aí espaço para que outros espíritos participem desse tipo de atividade que não corresponde à expectativa da transformação moral. Mas isso não quer dizer que eles criaram dificuldades para se comunicar, é diferente.
E no caso aqui é comunicação de ente querido. Sob qual justificativa foi dito? Ah, não, que é para não lotar os centros espíritas. Ora, mas é exatamente o que acontece pelo fato das comunicações dos entes queridos serem difíceis. Como nós comentamos nesse vídeo aí que eu fiz referência, o que é que ocorre? Os médiums são muito procurados e em razão dessa alta procura, por não obterem comunicações, é o contrário. As pessoas, por não obterem comunicações, elas passam a acompanhar esses médiums onde eles vão. Então, esses médiums acabam concentrando em torno de si, gravitando para si, uma multidão de pessoas que vivem em romaria, na esperança de um dia obter comunicação de um ente querido. Então, é exatamente o contrário. Porque essas comunicações não ocorrem, as pessoas ficam na expectativa, têm a sua esperança alimentada, ficam mantidas na ignorância, porque elas não sabem. Elas não sabem. Eu comentei isso naquele outro vídeo. Como não se estuda as comunicações, não se sabe por que o ente querido não se comunica. E como a pessoa não sabe, muitas vezes esse desconhecimento é jogado no colo da pessoa, dizendo que ela não tem merecimento. Então ela vive uma vida toda em busca, na expectativa, indo atrás, fazendo com que essas reuniões se transformem em verdadeiras romarias, ou seja, lotadas porque as pessoas estão ali movidas por uma esperança sempre alimentada, sempre mantida. Então é o contrário. A suposta dificuldade que se tem de dar comunicações acaba fazendo com que as pessoas sejam mobilizadas por muito tempo. Por muito tempo. Essas romarias seriam desmobilizadas como? Se estudasse caso a caso. Então, os familiares teriam acesso a informações relativas ao seu ente querido. Digamos, olha, foi feito um estudo a partir do contato com os bons espíritos responsáveis pelas evocações e nós descobrimos junto a eles que, através da minha mediunidade, vamos colocar dessa forma, não é possível que o seu ente querido se comunique. Então não adianta você continuar nos acompanhando, indo para onde a gente vai, pegando senha, entrando em fila, não sei o quê, porque através da mediunidade que possuo, não vai acontecer a comunicação. Isso já está colocado. Então é interessante que você procure aí implementar essa comunicação de uma outra forma. Percebe que a partir de uma informação simples como essa, a família já é desmobilizada nessa esperança infinita de que um dia e tal. E assim isso poderia ser feito para todos aqueles que buscam comunicações. Até porque se incentivaria dessa forma o estudo doutrinário. Ah, é impossível? Impossível não é. Impossível não é. O que há é muita dificuldade para se estudar a obra kardeciana, de colocá-la em prática e de fazer com que os médiums queiram descer desse palco onde eles são colocados a partir dessa projeção que eles acabam alcançando, uma vez que uma multidão de pessoas passam a acompanhá-los, a admirá-los, a buscá-los em tudo que é lugar. Difícil é fazer os médiums descerem daí, desse pedestal, beleza? Então voltemos aqui para a fala do Cristiano, para nós continuarmos a comentar os trechos à medida que ele for respondendo a pergunta. É uma ótima Nós observação. quereríamos evocar só os nossos queridos, os nossos amigos. Então esse correio é raro. E ele exige, de algum modo, muito equilíbrio dos médiuns. Muito equilíbrio. De sorte que nas reuniões mediúnicas normais, os médiuns se ligam mais ao socorro e não ficam tão preocupados em darem notícias. Alguns médiuns terão isso como tarefa. A gente percebe que há uma mediunidade específica. Sim. Aí é necessário abrir um campo de trabalho para ele. Você falou que o espírito pode ser autorizado ou não, que a família pode merecer ou não. O que influencia isso, você acha? O espírito ser querer ser autorizado, né? O que pode barrar o espírito e o que pode determinar que aquela família, que não faça tão bem aquela família receber esse contato do ente querido? Eu penso que os amigos espirituais analisam e a gente tem que observar merecimento e necessidade. Veja que curioso, Léo. Às vezes
essa resposta joga toda a condição nos indivíduos que buscam a comunicação. Porque pode ser que a comunicação, como ele mesmo disse, não se dê em razão de uma incompatibilidade fluídica. Isso não tem nada a ver com merecimento. Pode ser que a comunicação não venha porque não há instrumento de comunicação à disposição. Pode ser que a comunicação não ocorra por falta do meio de comunicação. Isso nada tem a ver com a condição das pessoas envolvidas, dos familiares, no caso. Mas quando se coloca sempre isso, ora, é muito fácil, porque você abstrai a sua necessidade de estudar, você não precisa estudar. Simplesmente joga para as pessoas que é uma questão de merecimento. E muitas vezes isso é jogado de uma forma bastante cruel, de maneira que as pessoas acabam sendo culpabilizadas pelo fato de não obterem aquelas comunicações que gostariam. É algo para se pensar. Vejamos o que Emmanuel vai dizer, deixa eu voltar aqui um pouco. Aquela família receber esse contato do ente querido. Eu penso que os amigos espirituais analisam e a gente tem que observar merecimento e necessidade. Veja que curioso, Léo. Às vezes a família não tem merecimento, mas tem a necessidade. O desespero é tanto, a angústia é tanta, né? E os bons espíritos saberão avaliar isso melhor. E em muitas situações, nós tivemos um caso, por exemplo, de uma senhora... Eu vou interromper de novo. Porque quando ele diz assim, os bons espíritos saberão avaliar isso, é claro. Afinal de contas, são bons espíritos. Agora, nós não podemos permanecer no escuro, porque é claro que é do nosso interesse saber os motivos, saber por que a comunicação não é possível. E, muitas vezes, essa informação ela pode ser dada a partir de um ambiente de estudo, de um ambiente onde se leva a sério a orientação kardeciana da prática das evocações e tudo o que essa prática implica. O problema é que, como a postura é religiosa, portanto passiva, tudo o que é feito para manter as pessoas sempre esperando. Como se nós não tivéssemos a oportunidade da iniciativa de perguntar, simplesmente perguntar. Então, nós não sabemos. E por não sabermos, especulamos. Pode ser isso, pode ser aquilo, etc. Mas não sabemos. Não sabemos e nem buscamos saber, porque poderíamos a partir da iniciativa kardeciana de estudo, de controle das comunicações. Irão avaliar isso melhor. E em muitas situações, nós tivemos um caso, por exemplo, de uma senhora que recebeu uma mensagem do filho morto através do Chico, uma bela mensagem. Entretanto, ela não tinha estrutura. O que é que ela fez? Digitou a mensagem, plastificou, colocava a mensagem na cama, cobria a mensagem, levava leite para a mensagem. Entendi. Transferiu para aquilo, quer dizer, não aceitou a morte do filho. E se perturbou, deu muito trabalho para a gente, anos. O que é compreensível, que é uma ferida que não fecha. Sim. Então aquela senhora precisava muito mais de uma ajuda psicológica do que propriamente a presença no centro, que lembrava sempre do filho morto. Entendi. Companheiros que passaram pela perda de entes queridos, às vezes dizem assim, eu não consigo mais ir à reunião mediúnica. Eu tenho que entender. Porque a pessoa vai e não para de pensar no seu querido. Esse luto leva um tempo. Sim. E nós não podemos exigir isso da pessoa. O dono da dor é que sabe quanto dói. Né? Não é fácil. E então, esses fatores têm de ser observados. E não adianta, eu penso que a gente pode orar, pedir. Mas o plano espiritual é mais sábio, mais maduro, decide por nós. Perfeito. Mais sábio, mais maduro, decide por nós. Tudo bem. Agora, não é porque a decisão é deles, da forma como foi colocado aí, que nós devemos, por nossa vez, permanecer sem saber. Não é porque a decisão é deles que nós vamos nos manter na ignorância. Esse aqui é o ponto. E enquanto espíritas kardecistas, nós aprendemos com Allan Kardec a ter uma postura diferenciada na nossa relação com os espíritos. Na nossa relação com os espíritos, beleza? Voltemos para a fala do Emmanuel. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tem de ser observados.
E não adianta, eu penso que a gente pode orar, pedir, mas o plano espiritual é mais sábio, mais maduro, decide por nós. Se não vem, é porque é o melhor para nós. Não é? E aguardemos dias melhores. Sim, isso explica então aqueles casos de famílias que às vezes estão há algum tempo aguardando comunicação e procuram, né, esses trabalhos especializados de psicografia de entes queridos, ficam um tempo e demoram, às vezes nunca nem recebem, né? Isso explicaria tudo isso. Agora a gente tem que tomar certos cuidados, porque o Chico Xavier, por exemplo, ele não fazia entrevista. Tem médium que faz. Às vezes o Chico pedia, em raríssimos casos, uma fotografia para poder reconhecer os espíritos que ele estava vendo. Entendi. Ou então para sintonizar com determinado espírito. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque certos ambientes em que você passa os dados e médiuns que às vezes visitam redes sociais, porque tem gente estranha em toda parte, né? Para extrair informações, isso... Deixa eu traduzir o eufemismo relativo a gente estranha. Tem charlatão em toda parte. É disso que se trata. prejudica muito. Mas louvamos os trabalhos honestos e sinceros de médiuns corretíssimos que a gente pode observar no Espiritismo. Como toda faculdade, né, a mediunidade, ela... Bom, então tá aí a fala do Emanuel Cristiano. São esses os nossos comentários a partir da resposta que ele deu. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. É isso, até uma próxima. Valeu!